Atenção internautas de todo o mundo, para o toque de 5 segundos. Alô, gente amiga, começando mais um programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. O programa de hoje, a gente vai mostrar a rápida entrevista concedida pelo ex-senador Delcídio do Amaral, o programa Boca do Povo, que agora é transmitido também todos os dias das 7 às 8 horas da manhã pela viamorena.com. E eu fiz questão de fazer uma pergunta para o Delcídio, porque ontem eu comentei aqui sobre as expectativas para o governo do Bolsonaro. Muita gente, Sérgio, você tem bola de cristal para adivinhar que o Bolsonaro vai ser o presidente da República? É cara que não tem uma bola de cristal. Mas basta não ser iludido, né, para entender que essa eleição já acabou. Essa eleição, em verdade, ela acabou no primeiro turno, quando se verificou a chegada precaríssima do Haddad ao segundo turno, arrastado pelo Ciro Gomes, pelo Alckmin, pelo Amoedo, por os pequenos percentuais dos demais candidatos. Não se verificou e isso é fácil de você identificar, não se verificou na passagem do primeiro para o segundo turno nenhuma novidade em matéria de candidato crescendo. O candidato que cresceu do primeiro para o segundo turno foi exatamente o Bolsonaro. Então não há o que discutir, não há o que se tem que discutir a partir de agora. Também não é essa história de ir para o debate, deixar de ir para o debate. Não vai acrescentar nada a ida dele ao debate. Aliás, pode piorar a situação para o PT, para o Haddad, a ida dele ao debate, que ele tem posições consolidadas com relação ao governo. É claro que a gente não tem ainda uma exata dimensão do que será o governo do Bolsonaro, mas o que tem que se discutir a partir de agora é o governo do Bolsonaro. Não adianta mais ficar discutindo aqui a eleição do dia 28 de outubro, porque essa o Bolsonaro já levou. Quer queiram, quer não queira. Eu preferia que não fosse, mas foi. E é melhor ir se acostumando. E eu tenho discutido já esse mandato. E ontem eu fiz aqui algumas simulações relativas ao comando da nação a partir de 1º de janeiro. Não vai ser fácil, e nisso o Delcídio concorda comigo. Não vai ser fácil para o Bolsonaro, não seria fácil para o Haddad, vai ser um governo altamente tumultuado. Se fosse o Haddad, hipótese já descartada, ele ia ter que enfrentar toda uma nação dividida entre regiões e entre filosofia política. É o Bolsonaro que tem, hoje agrega em torno de sua bandeira verde e amarela cerca de 60% da população votante, segundo pesquisa publicada ontem, pesquisa do Ibope, e termina coincidindo com a pesquisa da Datafolha. E é possível que o Bolsonaro cresça ainda mais,
porque ele está ganhando territórios dentro do reduto do adversário, que é o Nordeste. No primeiro turno ele ganhou nas capitais, nesse segundo turno já ampliou essa vantagem, atingindo cidades do interior. Então, é possível que ele chegue aos 70%. Ou até ultrapasse, né? Vai depender muito da capacidade que o PT, né? Porque me parece que é o único partido que realmente está apoiando o candidato, o Haddad é o PT, os outros partidos apoiam, mas não apoiam, apoio crítico, neutralidade e tal. Isso termina favorecendo ainda mais ao Bolsonaro. Então, o Brasil é Bolsonaro. Quem não gostar vai ter que engolir. Quem não quiser ficar vai ter que sair, porque é o Bolsonaro já o presidente da República. Uma situação que não se transfere 100% aqui para o estado de Mato Grosso do Sul e para alguns estados onde há segundo turno. As pesquisas indicam aqui para o Mato Grosso do Sul a vitória do Azambuja. Mas ainda há muita água a passar por baixo da ponte, até porque aqui vai ter debate. Aqui, nos debates do primeiro turno, o Odilon não se saiu muito bem. Não representa que vai repetir a performance também no segundo turno. Espera-se que no segundo turno ele esteja bem mais preparado. O debate será apenas entre dois candidatos, não haverá interferência de outras candidaturas. Então a coisa vai ser... Aqui pode dar qualquer um dos dois resultados, assim como não se esperava que um segundo turno houve, pode ser que haja também. Toda a discussão agora, quer dizer, o governo está tentando ganhar essa eleição em cima de um fato ocorrido esta semana, quer dizer, noticiado ontem pela primeira vez, e que tem tido alguma repercussão, sobretudo porque foi levantado pelo Correio do Estado. O Correio do Estado é o jornal que forma opinião, até porque é tido como agenda, de outros órgãos de imprensa. A questão da visita do Odilon Filho ao Putinelli na prisão. O pessoal então fica comparando o Putinelli ao Lula, Então, tem muito a ver, até porque o Lula está condenado e o Putinelli não está condenado, não foi julgado, não tem nenhum crime pelo qual ele esteja preso, ele está preso é cautelar, Mas politicamente há uma certa identificação. O juiz nega, que tenha tido um acordo com o Putinelli. Ele nega que o que aconteceu foi uma posição tomada pelo MDB. Agora é claro que o MDB, ao tomar assumir essa posição de apoio à candidatura do Odilon, não fez a revelia da posição do Putinelli. O Putinelli é o grande líder do partido, e ele naturalmente deve ter autorizado. O que não acredito que mude muita coisa na eleição, porque o MDB oficialmente apoia o Odilon, mas os principais líderes do MDB, que são os deputados reeleitos, os deputados estaduais reeleitos, porque o MDB não elegeu nenhum federal, já declararam apoio ao Azambuja, Está aqui no site aqui que o Eduardo Rocha, que é o líder do MDB na Assembleia Legislativa, o Câmara, lá de Dourados, mais o deputado aqui de Campo Grande, o Márcio Fernandes, decidiram desrespeitar
a decisão do partido e fazer uma frente parlamentar de apoio à candidatura do Azambuja. Então, esse apoio do MDB, ele é apenas uma coisa muito formal, do ponto de vista da cúpula, das lideranças partidárias, porque o eleitor do MDB vota em quem quer, né? Tem muito eleitor do MDB que vota no Azambuja, tem muito eleitor do MDB revoltado com a Azambuja que termina votando no juiz Odilon de Oliveira, e me parece até que vai haver uma neutralidade aí do MDB, como está me parecendo que há uma neutralidade entre os eleitores de Bolsonaro, né? Apesar daquele vídeo que o Bolsonaro aparece agradecendo ao Azambuja pelo apoio no primeiro turno. Em verdade, o Azambuja não apoiou o Bolsonaro no primeiro turno. O candidato do Azambuja era, e isso ele fazia questão de afirmar em todas as declarações, era o Alckmin, que era o candidato do partido dele. O Bolsonaro, no máximo, foi indicado pela Azambuja como uma segunda opção, porque havia, né, o PSL, partido do Bolsonaro, havia se coligado na proporcional com alguns partidos que apoiavam também a candidatura do Bolsonaro. Agora, a repercussão desse episódio aí da visita do Odilon Filho ao Putinelli pode ter um desfecho catastrófico para o Odilon, como pode ter um efeito positivo para o Odilon. Vou explicar. Quando, na Operação Vostok, o filho do governador Reinaldo Azambuja foi preso numa prisão provisória, mais 13 pessoas presas, que o governador teve que ir à Polícia Federal prestar depoimento no processo do qual ele também está envolvido, da Operação Vostok, a oposição festejou. A oposição festejou, achou que aquilo ali seria a gota d'água, seria o pé na cova do governador Reinaldo Azambuja. Todos festejaram, a oposição, tanto o MDB como o PDT, todo mundo festejou, acreditando que aquela operação policial sepultaria as pretensões eleitorais do Azambuja. Resultado, a primeira pesquisa depois da soltura do pessoal, primeira pesquisa depois da Vostok, o Reinaldo Azambuja apareceu como liderante, saiu do terceiro lugar para o primeiro, e liderando com a indicação de que poderia vencer a eleição, inclusive no primeiro turno. Então foi um efeito inesperado, né? Que todo mundo achava que estava sepultado, estava definitivamente acabada a candidatura do Reinaldo Azambuja, e muita gente, inclusive, já festejando uma vitória do juiz Odilon já no primeiro turno. Então essas coisas, né, ninguém sabe como é que vai ser. Tem que se esperar já a primeira pesquisa depois do evento para se avaliar o que, né, realmente aconteceu. Explicando que já saiu a primeira pesquisa, né, antes da notícia aí do filho do Odilon, já saiu uma pesquisa onde o candidato do PSDB, o Reinaldo Azambuja, aparece em primeiro lugar, já à frente, mantendo-se à frente do juiz Odilon de Oliveira, que nesta terça-feira está percorrendo a região onde ele foi mais bem votado, foi a região leste, o Bolsão, basicamente Três Lagoas. Ele está em Anaurilândia, me parece que vai aqui tem no jornal, tem a agenda dele.
Cacilândia, Paranaíba, encerrando com a carreata às 5 horas da tarde e reunião às 6 da tarde e reunião às 7h30 da noite com empresários às 20 horas. Quer dizer, uma agenda muito carregada, muito lotada na região leste, né? Onde ele foi bem votado, principalmente em Três Lagoas, que foi a cidade na região que ele ganhou a eleição. Agora, como é que você explica a vitória do Odilon de Oliveira em Três Lagoas? Quer dizer, é preciso estar lá para entender. Como é que você explica a vitória do Odilon em Dourados? Bom, em Dourados é mais fácil explicar, porque a prefeita de Dourados, Adélia Razuk, está muito ruim, muito mal avaliada pela população. Então, e como ela, Adélia Razuk, apoiou o Azambuja, houve a repercussão negativa, o impacto negativo na candidatura dele lá, em função disso. Também em função disso, é claro, o eleitor de Dourados é um eleitor mais, né? Juntou lá o ruim com o pior. Juntou a administração do Murilo Zawitz com a péssima administração da Adélia Razuk, que deu essa vitória no primeiro turno ao Odilon de Oliveira. Agora, Três Lagoas é interessante, porque Três Lagoas, lá o prefeito, o Guerreiro, está tendo uma boa gestão, principalmente na área de saúde. Às vésperas do primeiro turno, o Jornal Nacional divulgou uma matéria ampla mostrando que lá em Três Lagoas o SUS funciona e tal. Então, a explicação que tentam dar é de que a votação lá foi contra a Simone Tebet e o marido dela. Mas a Simone Tebet não era candidata e o marido dela terminou ganhando a eleição. Então, ficou uma coisa esquisita a explicação da vitória do Odilon de Oliveira, que ele espera repetir, né, no segundo turno na cidade de Três Lagoas. O governador Reinaldo Azambuja, a agenda dele, entrevista às 7h30 da manhã, na Rádio Hora, reunião na Famaçu às 10h, entrevista à difusora de São Gabriel do Oeste às 11h30, entrevista ao Campo Grande News às 2h30 e entrevista à TV Morena às 17h55 no Jornal da Noite da TV. Ontem foi a vez do Odilon, né, da entrevista lá nesse programa, que são 2 entrevistas, então cada candidato tem direito a ser entrevistado. E o Odilon foi ontem, respondeu as perguntas, não levou números, né, porque não dá como você precificar, né, como você dar números às demandas, sobretudo na área de saúde, na área de segurança. Mas se saiu relativamente bem, né, na entrevista, melhorou, né, porque no primeiro turno as entrevistas que ele dava não eram muito afirmativas, mas dessa vez, ontem, melhorou bem. Agora, o Reinaldo Azambuja é um profissional, né? Realmente ele não tem a menor dificuldade em responder perguntas. Agora, gente, uma coisa que eu falei aqui, está na capa do jornal Correio do Estado de hoje, que eu falei aqui já nesse programa seguidas vezes, essa história do aquário do Pantanal. Eu estou vendo aqui no jornal, no Correio do Estado de hoje, em manifestação recente ao Poder Judiciário, o governo de Mato Grosso do Sul insistiu em concluir o aquário do Pantanal, paralisado desde 2015, sem licitação. A alegação foi feita em recurso, o qual tenta reverter decisão que determina abertura de concorrência para terminar a obra. Na verdade, o
o governador Reinaldo Azambuja não quer terminar essa obra. Ele não quer, simplesmente ele decidiu que não vai terminar. E se ganhar a eleição, também não vai terminar. Vai ficar enrolando essa obra, já enrolou por 4 anos, vai ficar enrolando pelo tempo que durar o governo dele. Isso se ele continuar no propósito de não terminar a obra. Porque o que ele está fazendo aí, quer dizer, concluir uma obra ou fazer uma obra sem licitação, isso não existe. E ele sabe disso. Qualquer leigo em lei sabe que obra pública só se faz através de licitação. Foi feita uma licitação inicial, os concorrentes da licitação desistiram ou foram afastados, no caso da Proteco, foi afastada por corrupção. A Egelp, que ganhou a licitação, transferiu a licitação de acordo com a lei. Então não tem uma empresa que tenha ficado em terceiro, quarto lugar que queira tocar a obra, finalizar a obra. Então o que o governo teria que ter feito? Uma nova licitação. Uma nova licitação. Ele não fez. Ele quer concluir a obra sem licitação. Eu faço a obra, mas eu quero escolher a firma sem licitação. É claro que o Poder Judiciário jamais iria aceitar uma bronca dessa, até porque contraria a lei. A lei é clara, você só faz obra pública através de licitação. A não ser em caso de emergência, né? Você pode fazer uma obra no caso de emergência, uma ponte que caiu, você tem que recuperar a ponte, você tem que construir uma ponte de emergência, uma ponte provisória e tal, faz. Até para reconstruir a ponte, né, que a enchente levou, você tem que ter uma licitação. Pode fazer do jeito que entender. Não, vamos fazer. Tá. Não tem nada disso. Quando eu falo não quer fazer, não faz porque não quer, porque eu já mostrei aqui neste programa uma entrevista concedida no início da administração do Reinaldo Azambuja pelo então secretário Marcelo Miglioli, onde ele é muito claro e diz que com 3.800.000 reais terminava a obra. Era coisa de 2, 3 meses, a obra estava praticamente pronta. E havia um fundo com cerca de 35 milhões que o Puccinelli havia deixado para terminar a obra. Aliás, justiça seja feita. O Puccinelli deixou um estado redondo para ser governado. Denúncias à parte, improbidade administrativa à parte, o Puccinelli deixou um estado resolvido para o sucessor, o senhor Reinaldo Azambuja. O estado não devia a funcionários, as contas do estado estavam todas em dia, inclusive as obras paradas, todas elas tinham recurso disponível para terminar, obras que começou e tal, como o Aquário do Pantanal, a Universidade Estadual. Todas as obras que o governo do Reinaldo terminou, deixadas pelo Puccinelli, todas elas de acordo com a Lei de Responsabilidade Fiscal, contavam com empenho financeiro para terminar. Todas elas, inclusive o Aquário do Pantanal. Aldir Gonzalez: só vou votar no juiz se o Reinaldo for preso essa semana, como está sendo falado na rede social.
O que vai acontecer essa semana, o meu caro Aldir, vai acontecer essa semana um julgamento que vai acontecer, está previsto, está agendado para essa semana, para amanhã, né? Hoje é 16, então para amanhã, dia 17, no Superior Tribunal de Justiça, no STJ, é o julgamento de uma ação contra o governador Reinaldo Azambuja. É aquela história dos curtumes, né, do couro, mas que o próprio Ministério Público já solicitou o arquivamento do processo. O Ministério Público é uma força, né? Quando o Ministério Público acusa, nem sempre a Justiça julga favorável ao Ministério Público. E quando o Ministério Público pede o arquivamento, geralmente, muito dificilmente, a Justiça vota contra a disposição do Ministério Público. Então, o que se tem nisso aí o próprio governador utilizou no primeiro turno, é de que o Ministério Público pediu arquivamento porque não encontrou nenhum crime e tal. E é o que pode acontecer no julgamento de amanhã. Não tem nada e mesmo que seja julgado amanhã, mesmo que seja condenado, ele não vai ser preso. Porque tem recurso, né? Apesar de julgado em segunda instância, tem os agravos. Então, essa história de que o governador vai ser preso e tal, é fake. É fake. Então, se é esse o impedimento que tem para você votar no Reinaldo, não tem nenhum impedimento. Nenhum impedimento. Você vota tranquilo. Né? Vota tranquilo no candidato. Claro, vai votar no candidato que você quiser, mas pode votar tranquilo, porque não vai haver prisão nenhuma de ninguém, de nenhum candidato, até o final do segundo turno. Prisão pode haver depois do segundo turno. Aí pode haver, mas antes do segundo turno não vai haver nenhuma prisão no estado de Mato Grosso do Sul de nenhum candidato. Não há nenhuma operação que possa ser deflagrada entre hoje e amanhã, entre hoje e o dia 28, para prender ninguém. E não vai prender candidato, né? Até porque candidato não pode ser preso. Candidato não pode ser preso, então não vai prender ninguém. Quem estiver publicando isso no Facebook, na rede social, está prestando uma desinformação, tentando, quer dizer, bobagem, né? Porque não tem nada a ver. No programa de hoje nós vamos mostrar a primeira entrevista aqui na Via Morena do ex-senador Adeucílio Gomes do Amaral. É uma entrevista rápida que ele concedeu na manhã desta terça-feira ao programa Boca do Povo, da difusora do qual eu participo, e que passou a ser transmitido aqui pela Via Morena. Quero inclusive convidar as pessoas que me acompanhavam lá na FM Capital, que eu estou agora lá no programa Boca do Povo, começando devagar, me adaptando, né, apesar dos meus 50 e poucos anos de rádio, me adaptando ainda ao novo formato de programa e tal, mas o programa muito bom, é hoje, indiscutivelmente, o programa jornalístico de maior audiência no rádio em Campo Grande e nesta região aqui do Mato Grosso do Sul, e que é transmitido pela Via Morena, no canal principal, e também pela página da Via Morena no Facebook. Você pode, inclusive, participar diretamente, mandar suas perguntas, fazer sua crítica e tal, que a gente vai dar lá o mesmo atendimento que dá aqui no programa Sérgio Cruz. É claro que tem mais tempo para falar tal. A entrevista com Adeucílio vai ser logo depois do tempo em Brasília e no estado de Mato Grosso do Sul.
One says I can. What a beautiful day. What a wonderful day. Muito bem, voltando com o programa Sérgio Cruz aqui pela viamorena.com. Falei ontem aqui nesse programa, fiz um comentário sobre as dificuldades, né, que o Bolsonaro vai ter para administrar o país. E a maior dificuldade do Bolsonaro não vai ser com a oposição, os partidos de oposição, até porque os partidos de oposição voltam numericamente muito debilitados. E moralmente, né, também, porque foi uma desmoralização total para o sistema partidário brasileiro, essa vitória do Bolsonaro. A grande dificuldade do Bolsonaro vai ser administrar o bolsonarismo, né, que cresceu fora do controle. São cerca de 70% da população brasileira que são Bolsonaro. Então, dificilmente, vai ser difícil controlar, né? Falei ontem aqui das contradições, inclusive, tem o Bolsonaro liberal, os liberais do bolsonarismo, né, que defende a privatização de tudo, Petrobras, Banco do Brasil, Correios, etc. Tal. E tem os militares que são nacionalistas, né, que são ideologicamente contrários, apesar de direitistas, são, né, contrários à privatização. Foi no governo militar, cantado em versos e prosa aí pelos intervencionistas, que onde houve a maior implantação de empresas estatais no Brasil. E o processo de privatização do Fernando Henrique desestatizou inúmeras empresas que haviam sido criadas pelo governo militar. Então vai ter um primeiro choque, né, na economia, vai ser exatamente esse programa de privatização. Aliás, o Bolsonaro tem sido muito eficaz, né, e equilibrista aí nessas posições com relação à privatização. Dizer que vai privatizar aquilo que for preciso privatizar, tal, mas não vai fazer uma política radical de privatização como é esperado pelos liberais. Tem aí a bancada que não vai aceitar apoio de partidos, a não ser o dele, no partido dele, que é o PSL, não é que não vai aceitar, ele não vai fazer acordo do toma lá da cá com os partidos, como é feito hoje, né? Segundo o compromisso dele, mas vai ter que fazer com as bancadas, o que termina sendo a mesma coisa. Ele vai ter que fazer acordo com a bancada do Boi, que é a bancada ruralista, que é a maior bancada do Congresso Nacional, vai ter que fazer acordo com a bancada da bala, vai ter que fazer acordo com a bancada da Bíblia, vai ter que fazer. Porque ele vai ter que assegurar a governabilidade. Ele não vai querer um Congresso, uma Câmara dos Deputados e um Senado contra ele. Fazendo acordo com o partido, fazendo acordo pessoal, fazendo acordo com bancadas, ele vai ter que fazer. Ele vai ter que promover a coalizão. E isso é extremamente difícil. Mas eu estou notando que ele tem alguma habilidade para conduzir nessa direção, até porque essa liderança dele vai ser a liderança do tamanho da votação que ele vai ter. Então vai ter moral suficiente, é preciso que tenha cabeça e inteligência para administrar os interesses que vão surgir a partir da eleição dele, a partir da posse dele, interesses que já estão, né, já surgiram a partir da eleição do primeiro turno, que elegeu também os deputados e senadores. Então vai ser e a gente vai acompanhar isso. Eu tenho dito aqui que não tenho nada contra Bolsonaro.
se ele rezar na cartilha da Constituição. Não tem nada contra ele. Tenho minhas divergências de ordem ideológica, não vou permitir aqui calado, né, essa tal de escola sem partido, que eu acho uma bobagem. Né? Eu acho uma bobagem a tal de escola sem partido. Não é questão nem ideológica, acho que é besteira. Acho que é uma pinimba de setores que não gostam do professor, que querem desmoralizar o professor. Eu acho que é isso. A hora que você coloca tabuleta para o aluno confrontar, autorizando o aluno a confrontar o professor, você está criando uma guerra dentro da escola, que é o que a gente quer evitar. Não concordo com a revogação do Estatuto do Desarmamento. Eu defendo até que esse estatuto seja reformulado. Defendo até que as pessoas possam ter arma em casa para se defender. Mas eu sou contra o porte de arma. Porte indiscriminado. Qualquer pessoa pode chegar numa loja, como é feito nos Estados Unidos, e comprar uma arma. E duvido que o presidente da República queira que a população ande armada. Duvido. É muito favorável enquanto está na oposição. Mas depois que assume o governo, aí eu quero ver qual é o governo que quer uma população armada. Principalmente a população brasileira armada. Eu quero ver qual é. E eu vou viver o suficiente para acompanhar a tramitação desse projeto de flexibilização ou revogação do Estatuto do Desarmamento. Eu vou estar vivo, vou acompanhar. Quero ver se vai ser fácil, não é tão fácil como se propaga. E uma coisa que as urnas vão mostrar também é que a votação eletrônica é segura. Que a votação eletrônica não tem fraude. Porque se tivesse fraude, o Bolsonaro não seria eleito. E ele vai ser eleito. Sabe por quê? Porque tem voto. Quem tem voto ganha eleição. Quem não tem voto perde a eleição. Quem tem voto perdia a eleição no tempo da urna do saco. Aquela perdia, porque ali havia fraude. A roubalheira ali era organizada. Agora, com a votação eletrônica, pode ter alguma falha e tal. Isso é absolutamente normal. Mas não tanto quanto havia antes da votação eletrônica. É claro que ganhando a eleição, Bolsonaro vai ter a oportunidade de implantar o voto impresso. Custa 1 bilhão e 800 milhões de reais. De onde ele vai tirar o dinheiro para implantar o voto impresso, eu não sei. Mas ele que é defensor intransigente, que acha que o voto impresso, que o voto eletrônico é duvidoso, pode ser fraudado, ele vai ter a oportunidade agora de implantar o voto impresso. Vai disponibilizar de 1 bilhão e 800 milhões de reais, mas vai dar à população, e sobretudo aqueles que não acreditam na urna eletrônica, vai dar a garantia de que não vai haver fraude através do voto impresso. Vai ter oportunidade agora. Vamos ter já na eleição de 2020 para prefeito e vereador, vamos ter o voto impresso. Por quê? O Bolsonaro questionou, ele e o eleitorado dele, eu estou vendo aqui na rede social, questiona o voto como é. Então quer o voto impresso porque acha que o voto impresso é a garantia de que realmente não há fraude na urna eletrônica. Então está aí a grande oportunidade, senhor Bolsonaro, na eleição de 2020, já como presidente da República, de alocar 1 bilhão e 800 milhões de reais, não sei de onde ele vai tirar, porque do céu não vai cair, para implantar o voto impresso, para acabar com essa dúvida, com esse questionamento, acabar definitivamente com essa pinimba de que o voto eletrônico, que a urna eletrônica é acessível à fraude e tal, vai acabar com isso. Ele vai ter a grande oportunidade e a coragem de gastar 1 bilhão e 800 milhões de reais,
que até hoje o governo brasileiro não teve onde arrancar esse dinheiro para garantir o voto impresso. Então está aí, resolvido o problema. Vamos então à entrevista do dia. Participa da entrevista, a entrevista é comandada pelo Beli Paula. Eu participo da entrevista com o ex-senador Delcídio Gomes do Amaral. Nós estamos recebendo aqui a visita do ex-senador. Olha, você já desmontou, né? É o caso do amador pegando num negócio que ele não entende, né? Ele é o... Dois amadores. Dois amadores. Né? Bom, nós vamos conversar aqui. Deixa eu só posicionar melhor assim. Pronto. Vamos lá. Nós estamos recebendo aqui a visita sempre simpática, né, do ex-senador Delcídio do Amaral. Bom dia, Delcídio. Bem? Muito bom dia, bem. Então agora nós estamos ao vivo pela Via Morena. Legal. Cumprimentar todos os seus ouvintes, cumprimentar nosso querido Sérgio Cruz aqui, cumprimentar nosso Guilherme Filho, sempre muito lúcido nas suas avaliações, e prazer muito grande estar aqui de novo. É muito legal com vocês. Receber você, principalmente num momento como esse, em que estamos caminhando num segundo turno, diante de todas essas... Bom, seria normal no segundo turno acontecer o que está acontecendo. Um puxa de um lado, outro puxa do outro, mas para onde vai a carroça? A resultante vamos discutir física. Resultante dessas duas forças. Olha, B, do jeito que as coisas estão, rapaz, nós estamos em tempos de vaca estranhar bezerro, viu? O negócio eu acho que tanto a situação aqui no estado como também no país, né? Nós temos aí, acho que no estado as coisas ainda estão por se definir, né? Há uma disputa acirrada, eu já passei por isso. Todo candidato que é pule de 10 para ganhar no primeiro turno, quando vai para o segundo turno, naturalmente o segundo colocado encosta. Eu, evidentemente, não tenho pesquisa, Sérgio, não vi, mas pelo menos é o sentimento. E nacionalmente, eu acho que a parada já foi, já. Eu acho que não há mais nenhuma possibilidade de surpresas no segundo turno das eleições presidenciais. Aliás, ontem saiu uma pesquisa Ibope, né? Saiu uma pesquisa Ibope, e praticamente 60 a 41. É uma diferença assim já grande, muito grande, muito e acho pouco provável uma mudança de cenário nacional. Não acredito nisso, não. Eu acho que nacionalmente as coisas já estão definidas, né? Aí é esperar o novo governo, porque esse sim talvez é o grande desafio que o Brasil vai enfrentar. As medidas que o Brasil precisa, que o novo governo precisa implementar são medidas muito duras e precisam também de um respaldo congressual forte, porque não será fácil. Sérgio. O senador, bom dia. Muito bom dia, Sérgio. Satisfação em revê-lo. Satisfação também. Com muitos cabelos brancos. Senador, como o senhor acabou de falar na questão do futuro do Brasil numa eventual gestão do Bolsonaro, quem você acha que vai ser o principal adversário do Bolsonaro? O PT ou o PSL? Essa pergunta é ótima. É uma pergunta enigmática. Enigmática. Eu acho que os dois, viu? O PT, ele elegeu 56 deputados federais. Se eu não estou enganado, mas é esse montante. É a primeira bancada. O PSL, até em função do próprio movimento, ele é um partido, você sabe, Sérgio, é desse tamanho assim, e hoje virou um monstro. O PSL elegeu, acho que 52 deputados federais. 52. Você vê
a própria postura de algumas pessoas que foram eleitas são posturas que às vezes, quer dizer, você, pelo menos nesses primeiros dias, são posturas meio dicotômicas, assim, contraditórias. É fruto de um partido que está se consolidando agora, como um partido que vem nessa onda Bolsonaro. Mas eu acho que, por outro lado, eu sempre vejo as coisas de uma forma mais otimista. Eu acho que o Bolsonaro vai ter uma vantagem. Ele não vai ter aquela turma do PMDB que sempre complicou o jogo de tudo quanto é governo, tanto na Câmara como no Senado. Aham. Eu acho, também não quero generalizar, porque o PMDB tem muita gente boa, mas eu acho que nesse aspecto, se você olhar, a distribuição partidária está mais disseminada. Aham. Ela já não tem uma hegemonia muito grande de um partido ou de outro. O próprio MDB tinha 20 senadores, elegeu 12. O PT está aí no entorno de 6. As outras bancadas 5, 6. Então, está mais distribuída. Os partidos estão mais distribuídos ou de uma forma mais igualitária dentro do Senado. E na Câmara você tem um partido que tem mais representantes, mas não nos níveis anteriores. O PT chegou a ter 82 deputados federais. Delcídio, você conseguiu um fato inédito nas campanhas. Em poucos dias você decolou. Quer dizer, se tivesse um tempo maior, você poderia ter cruzado a linha de chegada depois da sua ausência. Qual é o sentimento de você ver que você continua sendo uma figura importante da nossa política e bem recebida popularmente? Olha, B, a dificuldade que eu tive foi, até eu ter as condições para registrar a candidatura, eu consegui essas condições no dia 13. Né? Aliás, no dia 14, era uma sexta-feira, e dia 17 era o prazo limite. Fiz uma campanha absolutamente austera. Eu tinha material, tinha o meu time distribuído aí no estado, e um tempo de televisão desprezível, acho que não dava nem para falar meu nome. Menos que do Enéas. Menos do que o Enéas, era 5 segundos. 5 segundos. Numa operação que fizeram na calada da noite, que tiraram o PTC da majoritária na coligação do MDB. Certo. Ou seja, o trabalho que eu fiz mais foi de rua, visitando o que eu podia, que eu não fiz política como eu sempre gostei de fazer, andando nos municípios, e em redes sociais. E importante registrar, eu já falei aqui, B, outras vezes, primeiro, eu tinha que aproveitar um grande evento estadual para mostrar que eu fui injustiçado e inocentado. Certo. E eu consegui, eu não sei se todas as pessoas sabem disso hoje, mas já diminuiu muito o número daqueles que não sabem que eu fui inocentado. Segundo ponto é ocupar espaço, porque política não permite o fenômeno hoje que está acontecendo no Brasil, principalmente nas eleições presidenciais, é o vácuo. Aparece sempre alguém. Se vai ser bom, se vai ser ruim, isso o tempo vai dizer. Mas aparece alguém. E isso não é só no Brasil. Vários países do mundo passaram por experiências semelhantes. Então, marcar posição. E o terceiro, B, perder meus medos, meus receios. Eu tinha muita preocupação em voltar a andar e, eventualmente, alguma pessoa não compreender. Te hostilizar. Bem. Claro. E como eu tive uma campanha muito... Não tinha nada na campanha, eu andei na rua. Aliás, fui um dos raros políticos que andou na rua. Porque todo mundo que faz campanha, mas é campanha fechada, reunião fechada em bairro, controlada por coordenador de campanha. São coisas absolutamente calibradas. E eu andei e testei a reação das pessoas. E as pessoas
com que conversei, evidentemente, entendem muito bem o que eu passei e o legado que eu deixei. Aham. Então eu estou na estrada. E para 12 dias de campanha, que na verdade eu fiz, eu cheguei a quase 110 mil votos. Se eu tivesse saído candidato a deputado federal, teria sido eleito e com uma votação assim forte dentro do Estado, né? Agora eu tinha que marcar posição com relação ao Senado. Isso aí eu marquei, né? E agora é bola para frente. Eu estou no jogo de novo, agora fazer uma construção diferente e nova. Eu acho que depois de tudo o que aconteceu nessas eleições, vai nascer um outro Brasil e a gente tem que compreender o que passa na cabeça do povo e o que o povo espera da gente. Sérgio. Informações atribuídas a fake news de que o senador Delcídio Amaral estaria na coordenação da campanha do juiz Odilon. Tem alguma procedência? Não, eu não conversei com nenhum candidato. Eu estou correndo atrás para fechar minhas contas de campanha. Mas gastou tanto assim, Deus? Hein? Gastou. Não, mas foi em cima da hora, né? Então você tem que organizar suas coisas, né? Ainda mais, o Sérgio falou em fake news, eu gostaria de falar de fake news muito rapidamente. Pois não. Na sexta-feira, antevéspera da eleição, soltaram uma fake news que eu era inelegível, né? Por uma decisão do TRF3 totalmente, não por culpa do TRF3, mas induzida, né? Certo. Lamentavelmente, aqui pelo nosso Estado, né? Alegando que a decisão da Justiça Federal com relação à minha elegibilidade não valia, que eu estava de posse de um mandado de segurança, e mandado de segurança é atribuição do STF, quando uma coisa não tinha absolutamente nada a ver com a outra. O estrago que essa fake news fez foi inacreditável. Uma fake news parecida, mas com uma consequência muito pior do que essa que você acabou de falar. E eu fiquei preocupado quando cheguei em Corumbá, no sábado, muitas pessoas me perguntando, mas o senhor vai perder o voto? Nós vamos perder o voto se votar no senhor? Eu falei, se na minha cidade, que eu não faço menos de 80%, as pessoas estão em dúvida, imagino no restante do Estado. Mas isso, consequentemente, vai nos levar a tomar uma série de decisões, até a 48 horas da eleição, você não consegue nem fazer qualquer movimento para tentar resgatar a verdade. Ficou mais fácil fazer política pela internet, Nelson? Muito. Aliás, Obê, esse é outro assunto que é importante se registrar. Essa eleição teve candidatos, alguns candidatos venceram as eleições e só a internet. Praticamente fizeram campanha em estúdio. E aí distribuindo nas redes sociais, nas redes, por exemplo, já existentes com relação a rádios do interior, a rádios nas grandes cidades, nas médias cidades. Alguns deles ganharam a eleição fazendo como se fosse um programa de rádio que a internet acompanha, ou um programa de televisão. Portanto, acho que a internet ganha cada vez mais espaço. E quem não se preparar para isso, eu acho que não tem boas perspectivas, não. Eu, como sempre fui um cara ligado em tecnologia, eu acho que agora nós precisamos ter uma qualificação forte nesse sentido. Delcídio, eu quero agradecer a sua vinda aqui ao nosso programa, deixá-lo à vontade para falar aos seus eleitores, né, que agora pode, né? Claro, tranquilo. Não, é só agradecer a você, ao Sérgio também, e agradecer aí a votação que tive. 110 mil votos, né, em 12 dias, foi uma coisa assim impressionante, e se eu tivesse mais tempo eu não teria dúvida que teria cruzado. Eu chegava, eu ia chegar no olho mecânico, né? No chamado Photoshop. No Photoshop.
Então, mas foi muito bom. Isso me faz lembrar aquelas velhas corridas do jockey, né? Vixe, Ainda tem, Maria, muito ainda. Né? E eu pessoalmente aprecio muito também. Mas eu fico muito feliz, agradecer a oportunidade, Bê. E vamos aguardar o que vem por aí. Né? Eu confesso a você que, independentemente de quem vier a vencer, os tempos serão difíceis. Não existe nenhum almoço de graça. Né? Não, as perspectivas que a gente vislumbra aí não são das mais favoráveis. Espero que Deus continue abençoando aí o nosso país, o nosso estado, mas vamos nos preparar. Obrigado, Delcídio. Forte abraço para vocês. Delcídio Amaral.